Vamos se benzer aí, Lucas Moura. Tá fogo, hein, meu? Tô acompanhando aqui a reta final da partida, a gente vai falar sobre esse jogo, sobre a possibilidade de vitória do São Paulo. Ó o Ferreirinha. O São Paulo, pô, com um a menos, que o Lucas saiu machucado, o Lucas que voltou. O Alan Franco praticamente não se aguenta em campo, tá tendo ali meio que... É uma partida agora meio que ali nas últimas, né? O Calera ali brigando e tudo, não conseguiu o escanteio. Tô gravando aqui, tá 44, indo para 45 minutos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, trazer um pouquinho da análise tática, falar sobre alguns assuntos. Separei aqui alguns temas importantes para a gente fazer. Temos que falar de Arthur, de Sabino, de Lucas Moura, que voltou e já se lesionou, Cauli, Cedric e Alan Franco também. O Roger até já fez todas as alterações. Olha o Luan puxando o contragolpe. É jogo. Ó, e o Luan tá bem, tá? Boa bola, Luan. Vamos, Arthur. Vai pra dentro, Arthur. Falta, boa falta. 7 minutos de acréscimo. E o Luan chamando a torcida. Bom, pois bem, enquanto o jogo tá rolando ali, tá na reta final, tá nos acréscimos já. Falar um pouquinho sobre esse jogo, um jogo difícil, tá, gente? Eu sei que. E vocês têm notado que eu comecei a criticar bastante ali no início o Roger. Só que quando eu notei que, e conversando, né, com as pessoas, conversando com a alta cúpula, de que não haveria uma troca no comando, até eu falei, pô, beleza, não vai haver troca, deixa eu tentar entender mais as situações por parte do Roger. Ainda minhas críticas ao Rui Costa eu ainda mantenho, tá? Acho que quer manter o técnico, tudo bem, mas acho que o diretor de futebol tem que pagar o pato por também já ser da antiga gestão. Mas vamos falar de campo e bola? É um jogo difícil, gente. É um jogo de 6 pontos esse jogo. É um jogo de vaga direta para a Libertadores. É um jogo. O Bahia, por mais que o Rogério Ceni esteja pressionado, é o sexto colocado. Antes da partida, em pontos perdidos, né? O Bahia estava ali no mesmo patamar do que o São Paulo, né? Também brigando pela quarta colocação. Então, primeiro ponto para análise do jogo, a gente precisa entender isso. Nos últimos anos, o Bahia é melhor do que o São Paulo em campeonatos brasileiros. É muito por conta das antigas gestões que colocaram o São Paulo nessa situação. Só que para a gente entender o parâmetro de que esse jogo ele ia ser difícil, ele ia ser complicado. Hoje o São Paulo não iria amassar o Bahia, ir para cima do Bahia, tratar o Bahia como talvez foi há 10 anos. Antes ali, o Bahia era nosso freguês, o Bahia alternava entre Série A e Série B. Hoje o Bahia é um time consolidado, é um time que pro cenário do Campeonato Brasileiro em específico, é o time que aprendeu a jogar o Campeonato Brasileiro. Né? Vide que tem ido para a Libertadores, tem ficado em G4, tem ficado em G6. O Bahia tem se consolidado lá. Agora que a gente está começando a entender esse território. Desde o ano passado, quando o Zubeldia deixou o São Paulo em sexto, e aí, ano retrasado, na verdade, o Zubeldia deixou o São Paulo em sexto, o Crespo ficou em oitavo, então a gente ainda está aprendendo um pouquinho sobre esse assunto. Então, esse é o primeiro ponto. É um jogo, ia ser um jogo difícil, ia ser um jogo complicado, e foi. O jogo em si teve muitas alternâncias durante, né? O São Paulo começou muito bem, até o Wendel indo muito bem, até o São Paulo abriu o placar. Parece que o Bahia sentiu um pouquinho ali o início de ter tomado gol, e aí o São Paulo conseguiu ali administrar, só que depois o Bahia foi melhor na partida. Quase que o Jean Lucas faz um golaço, inclusive, que a bola acaba desviando na cabeça do Alan Franco. Então Deixa eu abaixar aqui, eu não sei se a TV tá alta, vocês estão conseguindo me ouvir bem. Então, aí depois o Bahia começou a ser melhor um pouco na partida, na volta do intervalo, o São Paulo, e aí que vem talvez uma das minhas principais questões nessa nova etapa do trabalho do Roger, né? Na partida contra o Juventude, na partida contra o Mirassol, na partida até contra o próprio Milionários, que não foi a questão de matar a partida, mas é de ser um pouco mais certeiro ali no momento de você ter a chance de matar. E hoje contra o Bahia também, na volta do intervalo, o São Paulo teve pelo menos 3 chances de matar o jogo. Porque você faz um 2 a 0, fatalmente o Bahia iria sentir e você conseguiria administrar, puxar o contragolpe, colocar o Ferreirinha como ele botar o Arthur para correr do outro lado, fazer tudo isso para de fato você matar o jogo. E o São Paulo, ele não consegue matar o jogo. Ele não consegue. O São Paulo agora ele tá criando. O São Paulo agora ele ainda tem algumas questões defensivas, é claro que a gente vai precisar conversar. Não o gol do Juba, o gol do Juba para mim é inacreditável, né? É uma bola ali que ele vai acertar.
E pior que ele acerta muitas, na verdade. Ele é um cara que finaliza. Bobadilha foi expulso do nada. Não, pera aí, ele expulsou o Bobadilha? Pera aí que eu até perdi o raciocínio. Ele expulsou o Bobadilha. Por que ele expulsou o Bobadilha? Não, não, o Caio corrige. Parece que foi alguém da comissão, não foi o Bobadilha, não. O Bobadilha tá em campo. Que susto, eu vi só o cartão pro Bobadilha. Eu falei, acho que o Bobadilha fez? Eu tô vendo aqui, não aconteceu nada. Mas, enfim, acho que o jogo contra o Bahia era um jogo difícil, era um jogo complicado, era um jogo que o São Paulo teria dificuldades e o São Paulo precisava matar o jogo. O São Paulo não tá matando nos jogos. Agora, nesse momento, o São Paulo vem com uma boa sequência, confirmando a vitória, vem de 3 vitórias e um empate. Beleza, só que isso fica de lição para daqui para frente. Ou vocês acham que numa Neoquímica Arena lá contra o Corinthians, se você tiver uma chance de matar, e se você não matar, o Corinthians não vai ter oportunidade? Ou você acha que lá no Maracanã, no dia 16 contra o Fluminense, se você tiver a chance de matar e não matar, você acha que o Fluminense não vai conseguir reagir? Então, acho que o São Paulo precisa realmente fazer essa situação de você matar o jogo, de você, cara, ter essa oportunidade e mata. O São Paulo não está fazendo isso, e acho que o São Paulo precisa se atentar a isso. Aí tá essa reta final dramática, eu tô acompanhando aqui, o São Paulo tá indo muito bem nessa reta final, ele desfriou totalmente o Bahia, o São Paulo tá sendo casca grossa, tá sendo maduro aí nessa segurada de jogo aí, falta 1 minuto, o São Paulo tá se lidando muito bem. Então, eu acho que o jogo era difícil, o jogo era complicado, mesmo assim o São Paulo tinha que vencer, tá? O São Paulo tinha que vencer, e pelo menos por enquanto, espero que nesse minuto não aconteça nada, mas o São Paulo vence o jogo, então acho que foi um jogo ok, tá? Acho que o São Paulo fez um bom jogo, alternou durante o jogo, o Alan Franco de centroavante, tadinho. Falar sobre o Alan Franco, né? Vamos ver se ele vai acabar sendo um desfalque para a sequência. O São Paulo que agora tá praticamente sem zagueiros, né, cara? O Tolói não se sabe se ele vai conseguir se recuperar das dores do tornozelo que ele vem tendo. Por isso que, inclusive, ele acabou ficando de fora. Nossa, quase o empate do Bahia. Empatou. Mentira, não é possível, cara. Não é possível, cara. Caralho, no minuto final, mano. Cara, não é possível, mano. Não matou. É o do matar o jogo que eu falei pra vocês. É o do matar o jogo que eu falei pra vocês. Não matou. Eu quero ver esse lance de novo, porque parece que pra mim foi uma bobeada do Rafael, hein? Mas não matou o jogo, é um jogo difícil, é um jogo complicado, é um jogo de G6, gente. Ó, o cruzamento na área. O Sabino entrou mais. É o Rafael. Ah, Rafael. Ó, vamos ver. O Ferreirinha tava marcando, tá tudo errado. Aí o Sabino tentou tirar de qualquer jeito. O Rafael não conseguiu pegar, bateu no travessão e o Eric matou. Então, assim, era um jogo difícil. O Paulo tinha que vencer, não venceu. Tá empatando. E assim, é uma prova de que, cara, você precisa matar o jogo. O São Paulo fez um bom jogo, teve alternâncias durante o jogo, só que precisa matar, precisa ser letal. Quando você tem as oportunidades, você precisa ser letal. Ia conquistar uma vitória, e eu acabei de falar, lá contra o Corinthians, lá contra o Fluminense, em jogos mais fortes, como está sendo esse contra o Bahia, você vai ter esses problemas, então você precisa ser letal. Se fica a lição para esse time do Roger é de ser letal. É um time que precisa realmente ser letal. Quando tem a oportunidade, você precisa matar. E nesta questão, eu acho que entra um pouco mais o trabalho dos jogadores do que propriamente o trabalho da comissão técnica. O Ferreirinha, o Lucas, o Luciano, o Caleri, os jogadores de frente que vão ter de verdade essa oportunidade precisam ser letais, precisam matar o jogo, porque senão você fica num cenário muito desfavorável. Como é esse jogo aí? Você teve a oportunidade, você poderia conquistar os 3 pontos, não vai conquistar, provavelmente vai voltar uma pressão absurda aí também pra cima do. Ih, que loucura! Isso vai dar polêmica, hein? Então, assim, aí você não matou, você não conseguiu matar o lance, você não conseguiu matar o jogo, aí ficou complicado. Bora lá trazer outros assuntos. O Alan Franco sentiu, né, durante o jogo, São Paulo, pô, loucura, o São Paulo jogou com 2 a menos, cara. Porque o Alan Franco está ali se matando em campo e o Alan Franco chegou até pedir a substituição, acabou não conseguindo
ser substituído porque já tinham sido feitas as 5 trocas. Então, resta ver se o São Paulo vai ter zagueiro para enfrentar o Ings, né? Porque, cara, o Tolói tá com lesão na panturrilha, tá com dores na panturrilha. Não se sabe se ele vai conseguir voltar contra o Ings. O Sabino vai ter que jogar todas? Ou ele vai jogar com 2 zagueiros canhotos? Porque no banco ele tinha só o Dório e o Osório, por exemplo, né? Já que o Isaac ele ainda não conseguiu aproveitar. Então é uma atenção aí que tem que ser feita referente a essa situação dos zagueiros. Cara, eu tava até na pauta, eu ia dar umas criticadas no Cedric, mas ele entrou errando tudo, acabou o jogo, 2-2. Ele entrou errando tudo, mas ele teve um lance ali contra o Everton Ribeiro que ele foi muito bem no lance. E aí eu vou diminuir um pouquinho essa corneta pra cima dele, porque ele foi muito bem no lance do Everton Ribeiro. O Lucas Moura voltou, entrou bem até, e cara, é uma questão mais, porra, que azar, né, cara? Eu sei que não gosto muito de ficar me limitando nessa questão de azar, sorte, tudo, mas é inacreditável, né, cara? O cara entrou bem, se movimentou bem, e parece uma lesão simples, né? Parece uma torção simples, e o que já pode tirar novamente do campo, do gramado. A gente vai torcer para que seja uma situação simples do Lucas, mas tá difícil, cara, inacreditável, uma pena, fico triste de verdade. Porque não dá mais para avaliar o atleta, porque essas 2 últimas situações foram pancadas. Foi totalmente, entre aspas, ele foi inocente nessa. Então, assim, incrível o que acontece com o Lucas Moura. Cara, só para fechar, vou elogiar 2 atletas. Primeiro o Sabino, para mim o Sabino fez um grande jogo nessa bola aí que acabou culminando no empate do Bragantino. Eu não coloco na conta dele, ele estava ali meio que a bola bateu nele, ele jogou e tal. Acho que está muito mais na conta do Rafael nessa, mas também dá para entender o que aconteceu. É uma bobeada, mas acontece. O Sabino jogou muito bem, cara. Eu até brinquei no X, falei, ó, com essa lesão do Militão, é, vamos convocar o Sabinão aí pra Copa. Óbvio que é brincadeira, mas ele tem jogado muita bola, tá? Tem sido ali um dos grandes destaques do São Paulo. Tem jogado demais. Pra mim, ele foi um dos mais seguros do sistema defensivo e tá jogando muita bola. E o Arthur, né, cara? A gente vai ter que dar um jeito de comprar o Arthur, não tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito. A opção de compra é de 6 milhões de euros, de 36 milhões de reais, fatalmente, né? Com essa compra, ele seria a maior compra da história do São Paulo. Só que ele tem jogado muito bem, cara. Tá sendo um achado, tá dominando as ações ali por aquele setor, vai ter que comprar. Aí você vê lá ele com o Botafogo, tenta o bem bolado, pega lá a dívida antiga lá que o Botafogo ainda tem, abate essa dívida, deixa o Ferrarese lá também, e aí você faz um bem bolado, porque grana, você não vai ter grana para comprar, pagar esses 36 milhões, mas você vai precisar comprar o cara, velho. Inacreditável, você vai precisar comprar porque tá jogando demais, tá jogando muita bola, tem sido um dos destaques do time. Para mim, inclusive, é o melhor jogador do time, é o que cria ações, o que busca jogadas, é um ponta, que ele não é tão driblador assim, né, tão desequilibrante, mas ele faz tudo muito bem feito. Ele é aquele jogador nota 6, 6,5, 7 em tudo. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo, ele tem uma boa finalização, ele tem uma boa arremate de fora da área. Ele também não é aquele ponta que se vicia só em cortar mais para o meio, às vezes ele se arrisca a cortar para a linha de fundo. Então é um jogador que, se ele fosse muito fora da curva em tudo, ele não estaria no São Paulo, ele estaria lá na Europa e fatalmente em seleção brasileira. Mas a nível Brasil, ele tem esse nível muito bom, de você ser esse ponta que vai sempre ajudar, que vai sempre falar, deixa eu ver o Ferreirinha. Vamos ver o Ferreirinha. Esperar os atletas aí que sentiram e já pensar no próximo jogo. Não dá pra ficar lamentando, não. Levantar a cabeça e bora pra próxima. Legal, obrigado. A palavrinha de sempre dos atletas. Ferreirinha que até entrou bem, até critiquei, ó. São Paulo na 4ª colocação, 24 pontos. Se mantém aí na 4ª colocação, né, com um jogo a mais do que Flamengo e Fluminense, do que um jogo a mais do que o Bahia. Ó, o Vitória e Curitiba estão bem aí na tabela, hein? São Paulo se mantém, pelo menos com os resultados, né? Ficaria com 26, ficaria mais próximo ali do Fluminense, abriria uma margem interessante para o Bahia, mas enfim, aquela sensação que eu falei. São Paulo precisa matar o jogo, cara. São Paulo não tá matando o jogo.
São Paulo, eu falei que quando estava 2-1 que ia ficar de lição para os próximos jogos, mas tem que ficar lição agora já. Porque acabou de acontecer aquilo que eu falei que ia acontecer na projeção. Se você não matar times como Bahia, times como Fluminense, Corinthians, os próximos adversários do São Paulo, eles vão ter uma oportunidade e vão matar o jogo e vão complicar a gente. Então era um jogo que o São Paulo tinha a faca e o queijo na mão, mesmo contra um adversário muito forte, de conquistar o bom resultado, não conquistou, empata, mas pelo menos segue no G4. O que você achou do jogo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, nesse balanço, né? A gente começou com o time vencendo e terminou aí com esse empate. Um abraço, gente. Tchau.